a Marvel adora uma guerra não é novidade pra ninguém. Tem guerra secreta, guerra civil, guerra qualidade nas produções atuais da Disney. A questão é que onde tem dinheiro e tem guerra, tem Marvel. E qualquer semelhança com o país de origem da marca é mera coincidência, óbvio. Então, quando um dos games mais rentáveis da história entra pra jogada pra fazer um crossover chamado Guerra do Ponto Zero, você acha que eles não iam topar? E é exatamente sobre esse encontro de gigantes. Quem tá escrevendo esses roteiros, hein? Sou eu. Que a gente vai trocar uma ideia hoje. Eu sou o Trujillos, bem-vindo à banca e bora falar de Fortnite vs Marvel, Guerra do Ponto Zero. Guerra do Ponto Zero é um arco de 2022 lançado pela Panini aqui no Brasil, que originalmente chegou ao mercado dividido em 5 edições, mais uma especial do Thor. Pelo que eu entendi, ela se passa em algum período de tempo depois do final do capítulo 2, temporada 4 aí de Fortnite, enquanto a HQ do Thor age como um prelúdio para essa história toda, com um gancho direto para os eventos da temporada 4 lá no jogo, que eu obviamente não acompanhei. Então eu acho que a ordem de leitura é Nexus War Thor, que é o prelúdio, aí depois você acompanha os eventos dentro da temporada 4 de Fortnite, que é lá de 2020, então tem uma cronologia dentro do jogo, e após o encerramento dessa temporada vem Guerra do Ponto Zero. E se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. E já aproveitando o ensejo, para não desestimular a sua leitura, você não tem que conhecer o universo de Fortnite a fundo para compreender a HQ. Ela é bem contida em si mesma, dá para você entender tudo dentro dela ali, não tem que ficar procurando referência externa, mas existem sim algumas referências a acontecimentos dentro do jogo que, se você conhece, é legal ver, mas não é necessário para entender a narrativa. Eu falo isso com certo conhecimento de causa porque eu joguei Fortnite durante um período, não foi muito tempo, foi naquela época que tinha o evento do Deadpool, né, que você pegava uns pedaços da skin dele. Eu tenho algumas skins aí do Boba Fett, tenho do Bicho Dourado lá, e tem inclusive o Mecha que aparece no gibi. Então eu joguei por um tempo, mas não nessa season específica. E quanto a lore, eu admito que eu não manjo quase nada, eu só vi aquelas animaçõezinhas que passavam lá do Fortnite. Não sei se tem alguma coisa diferente que seja por fora. Pesquisei por cima, vi que não tem HQs separadas do Fortnite, não tem livros. Tem alguns guias que explicam um pouco a lore, mas é tipo revista de videogame falando sobre o jogo, não é uma literatura, digamos assim, né? Então, mesmo não sendo um grande manjador dos eventos aí da cronologia do jogo, eu consegui entender a história sem problema algum, então pode ficar tranquilo. Vale ressaltar que cada uma das 5 edições, quando elas foram lançadas separadamente, cada uma delas vinha com um código para você fazer o resgate de um pedaço de skin, de uma skin lá, de uns fragmentos cosméticos pro jogo. E se você comprar esse compilado aqui igual o meu, que já vem com as 5 edições mais o especial do Thor, é um código só que tem dentro da revista e você já resgata todos os itens cosméticos de uma vez. E falando da HQ, são 160 páginas, considerando aí que umas 18 são de capas variantes, aquelas coisas extras, né? E no geral é uma edição bem chegadinha, com a capa e quarta capa cartonada, com verniz localizado, aquela lombadinha quadrada charmosa que é uma coisa linda de ver na estante, e por dentro a arte é consistentemente boa, mesmo contando com diferentes artistas na produção, com destaque pro realismo da página 30, que realmente mostra com detalhes que a Capitã Marvel tava levando uma surra até o Homem-Aranha chegar e separar a treta. Olha o que fizeram com a cara da coitada. Tá, mas tirando isso, a arte é sim bem legal. É só nessa parte aí da página 30 especificamente que teve uma deslizada artística. Então quando você pega aquelas cenas de maior escala, com vários personagens lutando juntos, aquelas batalhas grandes que o quadrinho ocupa uma página inteira, às vezes 2 páginas, que por incrível que pareça são bem frequentes até. Então é uma arte bem legal, tem uns traços bem caprichados e as cenas de ação são bem frequentes e bem legais de se ver. Já a história não tem como dizer que é algo exatamente incrível. Que não falei, ela é divertida, tem boas cenas de ação, tem umas paradinhas que você vai dar uma risada, tem umas piadinhas legais, mas não passa de um evento simples, um arco curto contido em si mesmo, sem plot twists complexos, sem aquelas coisas de conspirações, sabe? Não tem muita informação para você captar. O que você tá vendo na telinha ali no quadrinho é o que você vai receber, né? Não tem mistério atrás daquilo. São os heróis da Marvel ajudando os heróis de Fortnite a lidar com uma ameaça que começou lá na ilha do game, na realidade zero, e que agora pode atingir os 2 mundos, mas começando pela ilha lá que eles querem apagar tudo. Simples, direto
direto ao ponto, linear e às vezes parece uma fanfic. Eu vou entrar em detalhes sobre isso lá na parte com spoilers, mas basicamente tem horas que parece que um adolescente escreveu certos encontros, certas falas, certas ocorrências, e considerando o público-alvo, que salvo algumas exceções é majoritariamente jovem, até que tá dentro do contexto, até que tá ali dentro do escopo do seu próprio público, mas não deixa de ser bobo. Em resumo, é uma HQ divertida, tem boas ilustrações com um arco simples focado na ação, umas partes mais bobinhas e, se você é fã de Fortnite, umas referências e aquela skinzinha de brinde pro seu game. Se você curte só o lado Marvel da equação, pode até ser que você se divirta aqui, especialmente se você não for do tipo extremamente exigente com a sua leitura, mas eu não colocaria ela no meu topo da lista. Então, se você chegou até aqui e ainda tem dúvida, faz assim. Agora a gente vai entrar na parte com spoilers. Eu vou começar aqui a contar alguns eventos da história, vou fazer um resumão e aí você vai ouvindo. Se no comecinho você perceber que pode ser uma história interessante pra você, você para o vídeo, vai lá ler o seu gibi, compra o seu gibi, lê, depois você volta aqui e a gente continua essa conversa, beleza? Então, bora lá. Quer dizer, pera aí, deixa eu só fazer um adendo antes da gente chegar aqui na página 1, porque assim, até onde a gente pode expandir o conceito de versus? Na capa tá assim, Fortnite x Marvel, e eu acredito que esse x seja equivalente a versus, até porque tem o Fundação supostamente tretando com o Homem de Ferro e a Imaginária tretando com a Capitã Marvel. Mas se metade dessa treta só acontece por uma página e a outra metade é fake news, porque aqui eles estão conversando sobre quem vai liderar o que num ataque e não brigando de verdade, ainda é versus? Se eu processar por propaganda enganosa, eu ganho? Ou é Fortnite vezes Marvel igual Guerra do Ponto Zero? Porque se for, a matemática mudou muito de uns tempos pra cá e eu tenho que dar uma olhadinha no supletivo. De qualquer maneira, a história começa bem direto ao ponto, com o Wolverine de tapa-olho sendo abordado pelo Miranha. E por que ele tá de tapa-olho eu não sei, até porque ele regenera tudo do corpo dele, então ele tá fazendo graça. Então chegou a gente Jones, que já é figurinha carimbada do Fortnite, a Imaginária e o Miranha lá no bar de Madripoor, e ele começa a explicar tudo o que tá acontecendo. Basicamente, toda a primeira edição dessa HQ, a número 1, é um prelúdio para o que eles vão enfrentar. O amigão da vizinhança então explica com riqueza de detalhes o que tá acontecendo na ilha do game e sobre como ele foi arrastado para uma batalha de larga escala entre a Ordem Imaginária, que basicamente quer apertar o delete e apagar tudo e todos lá na ilha do ponto zero, na realidade zero, pra tipo começar do zero também, sabe? Tem zero pra caramba nessa história. E os 7, que pelo menos por enquanto são só 6, que estão tentando quebrar o loop e salvar essa realidade. E esse loop não é nada mais, nada menos do que a adaptação do conceito de uma partida de Fortnite para dentro de uma narrativa, a fim de que isso faça sentido dentro de um gibi, por exemplo, né? Dentro de uma história que você esteja contando. Eles citam que se você morre no loop, logo em seguida você renasce para continuar lutando e que tudo se reseta após 22 minutos, que é o tempo de uma partida e tudo mais. A única coisa que eu achei estranha é que eles não citam a tempestade do Fortnite, né? O negócio que vai fechando o mapa, que mata todo mundo, que é basicamente a mecânica que define o gênero Battle Royale, mas tudo bem. Talvez não se encaixasse muito bem na história, porque tem que acontecer algumas coisas. E essa parte é um tanto aberta, porque ninguém explica como que o loop acontece, por que ele tá ali, se alguém ativa esse mecanismo manualmente, ou se ele é uma característica inerente à ilha, se acontece sozinho. Então, né, fica meio difícil entender como é que eles estão lutando para escapar do loop sem ser afetados pelo próprio loop. Ou então ele esqueceu de falar que tudo que eles fazem é em intervalos de 22 minutos. Então eles dão 22 minutos, morre, volta, continua, morre, continua. Em resumo, os 7, que ainda são 6, estão correndo contra o tempo para impedir que a Ordem Imaginária crie uma arma do juízo final que é capaz aí de deletar todo mundo. E por isso o Homem-Aranha, que já estava nessa batalha lá na realidade zero, volta para Terra 616, que é onde estão os heróis da Marvel, e chama uns parceiros aí, sendo que no processo ele também tem mais uma missão, que é descolar o fragmento do ponto zero que voltou para a realidade deles, da Marvel, quando o Galactus foi rechaçado lá da ilha de Fortnite e mandado de volta para a realidade
realidade dele, evento esse que aconteceu lá em 2020 no final da 4ª temporada, capítulo 2 de Fortnite. E aí ele precisa desse cristal porque o pessoal lá, o Fundação, os cientistas, os caras da Ordem do 7, que são 6, eu preciso parar de falar isso, né? E ele tá atrás desse cristal porque falaram pra ele que existe um mecha que pode virar o jogo a favor deles nessa batalha, mas eles precisariam desse fragmento do ponto zero para poder recarregar o robô assim que ele fosse encontrado. Por isso, aqui os Vingadores se dividem em 2 times. Um time vai pra ilha ajudar diretamente na batalha contra a Ordem Imaginária e também na recuperação do mecha, enquanto o outro fica na Terra 616 e vai procurar pelo fragmento do ponto zero para voltar lá pra ilha e acionar esse mecha. Nisso eles passam por várias lutas e superam diversos desafios, até que o time do Homem de Ferro finalmente encontra esse tal mecha numa lua congelada lá no espaço, ou sei lá onde, com a integrante do 7 que faltava dentro desse robô e viva, ou seja, os 7 que eram 6 até então vão voltar a ser 7. E nesse meio tempo, o time do Wolverine, Homem-Aranha e Shuri encontram o fragmento do ponto zero lá na base do Alto Evolucionário junto com o Dr. Stegron nas Terras Selvagens. Mas a alegria dura pouco porque o Dr. Destino brota no rolê, passa a perna em geral e rouba a pedra para sua Cracolândia pessoal. Eles perseguem o Von Doom até essa tal lua congelada onde está o time do Homem de Ferro e o mecha que está sendo reconstruído, entram numa batalha muito legal, muito bem ilustrada que dura várias páginas, até que o Homem-Aranha consegue pegar o dito fragmento e sai vazado para ir ao encontro do time do Homem de Ferro para poder recarregar esse mecha. O pessoal que fica para trás leva umas porradas, tá prestes a perder, mas o amigão da vizinhança chega na hora certa com o robozinho fofinho das trevas mortíferas arregaçando todo mundo e nos deixando saber que o cristal funcionou. Desta feita, o Destino foge e eles partem para a Ilha da Realidade Zero a fim de terminar essa guerra. Mais um monte de ação depois, as irmãs Ordem e Imaginária, sim, elas são filhas do Geno, que é o vilão da HQ que criou a Ordem Imaginária, e o nome delas são Ordem e Imaginária. A parte da imaginação ela deve ter puxado da mãe, né? Enfim, rola uma treta ali e elas finalmente batem de frente com o Papito com o auxílio do Wolverine. Eles saem na mão, ficam pendurados ali em cima do próprio ponto zero e para que eles vençam a batalha, a Imaginária se sacrifica puxando o próprio pai, né? Puxando o próprio Geno para dentro do ponto zero. Os dois então são desintegrados através de todo o Omniverso, a batalha acaba e toda essa realidade fica agora sob o controle do 7, que com a perda da Imaginária voltaram a ser 6. A parada toda se encerra num tom meio agridoce, com os heróis de ambos os mundos se apoiando, o Wolverine meio triste, alguns até mesmo resolvendo as suas rivalidades, mas lá no finalzinho a gente vê o Geno se reconstruindo através de vários universos num cliffhanger para uma possível sequência. Esse arco acaba aqui e na coletânea logo em seguida começa o conto do Thor, mostrando como que ele estava viajando pelo universo junto do Galactus, que antes tinha transformado aí o nosso herói de asinha no capacete no Arauto do Trovão. Então os dois estavam viajando juntos para cumprir algumas missões, só que o cabeça de balde sente ali a realidade do Fortnite com uma coisa muito poderosa, então ele não consegue se controlar e ele vai até lá para se alimentar desse mundo. O Thor vai atrás para avisar, para tentar ajudar, mas acaba perdendo a memória por causa dos efeitos daquele lugar ali e fica preso dentro do tal loop junto com os heróis que foram convocados para ajudá-lo pelo Hugin e Munin, que eram os corvos do Odin, agora são do Thor, que também chegaram na ilha e perdem a memória quase que instantaneamente, dando início aos eventos da temporada 4 do capítulo 2 de Fortnite. E agora você pode estar se perguntando, mas e a parte da fanfic? Eu as ignorei ativamente aqui no resumão, mas existe mais de uma ocasião na qual eles ficam de namorico. Uma coisa assim totalmente sem necessidade, que também não tem desenvolvimento, acontece do nada, acaba do nada. A Imaginária pega o Wolverine do nada porque sim, a Shuri fica interessada no Agente Jones, o Homem-Aranha fica sozinho, mas é uma coisa bem boba, assim, bem sem necessidade, que parece que foi colocado ali porque algum executivo chegou e falou assim, bota uma pegação aí porque o jovem gosta de pegação, hein, fanfiqueiro do cara. É tão besta que eu nem citei que o Logan vai pra
pra guerra com a Imaginária de mão dada. Mas esse foi Fortnite vs Marvel Guerra do Ponto Zero. Curtiu o HQ? Pegou só pela skin? Vai ler, não deu, não tá afim, não gostou? Comenta aqui embaixo as suas opiniões sobre esse arco, sobre essa história, o que você acha de crossovers desse jeito e também, se você quiser, sobre o vídeo. Se você gostou, o que você não gostou, o que pode melhorar, enfim. Ajuda o projeto, deixa um like, se inscreve e compartilha, porque a gente tá começando agora com essa questão de HQ e filmes. E como sempre, muito obrigado por visitar a banca, fique com Deus e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.